Capítulo 36. Ella se lembrava da cerca. Não se lembrava de quase nada dos 2 anos que moraram em West Bucksport, no Maine. Não lembrava, por exemplo, porque tinham se mudado para aquele lugar, o cu do mundo, no meio do nada, uma cidade mínima onde os pais não conheciam ninguém. Também não lembrava porque tinham voltado para Gideão. Mas se lembrava da cerca, do gato vira-lata que veio do milharal e da noite em que tinha impedido que a lua caísse. O gato saiu do milharal ao anoitecer. Era a 2ª ou 3ª vez que ele aparecia no quintal, miando baixinho, e a mãe de Lee saiu para vê-lo. Ela levou uma lata de sardinhas, que colocou no chão, e esperou o gato se aproximar. O gato se atirou sobre as sardinhas como se houvesse dias que não comia, e talvez houvesse mesmo, engolindo os peixes prateados com uma série de movimentos de cabeça rápidos e espasmódicos. Então começou a se enroscar por entre os tornozelos de Kate Torneal, ronronando satisfeito. Aquele som parecia meio enferrujado, como se o gato tivesse perdido a prática de se sentir feliz. Mas, quando a mãe de Lee se abaixou para coçar a parte de trás das orelhas do gato, ele arranhou as costas da mão dela, deixando a carne exposta em longas linhas vermelhas. Ela gritou e deu um pontapé nele, que saiu correndo, derrubando a lata de sardinhas em sua pressa de fugir. Ela usou um curativo branco na mão por uma semana e ficou com uma cicatriz bem feia para o resto da vida. Quando o gato voltou a aparecer, saindo do milharal, miando em busca de atenção, ela jogou uma frigideira nele, que voltou correndo para a plantação. Atrás de sua casa em Bucksport havia uma plantação de 1 acre, uma dúzia de fileiras de milho baixo e mal cuidado. Não foram seus pais que a plantaram e também não cuidavam dela. Não eram fazendeiros, nem mal menos gostavam de jardinagem. Em agosto, sua mãe tinha colhido e tentado cozinhar algumas espigas, mas ninguém conseguiu comer. Não tinham gosto, eram duras e difíceis de mastigar. O pai riu e disse que era milho para os porcos. Em outubro, as plantas estavam secas, marrons e mortas, muitas delas quebradas e caídas. Lee adorava o milharal, seu cheiro no ar frio do outono, adorava se embrenhar pelas estreitas vielas entre as fileiras, as folhas secas roçando nele. Anos mais tarde, ainda se lembrava de como adorava aquilo, mesmo que não conseguisse se lembrar de como era sentir aquele amor. Para o Lee Torneal adulto, tentar se lembrar de seu entusiasmo pelo milharal era como tentar ficar saciado com a lembrança de uma boa refeição. Não sabia onde o gato passava o resto do dia. Ele não pertencia aos vizinhos. Não pertencia a ninguém. A mãe de Lee dizia que ele era feroz. Ela pronunciava a palavra feroz com o mesmo tom de nojo com que se referia ao Winterhouse, o bar onde o pai de Lee parava todas as noites para tomar um drink, talvez 2 ou 3, antes de voltar para casa. O gato era tão magro que se podiam ver suas costelas. Seu pelo preto tinha algumas falhas que deixavam à mostra obscenos pedaços de pele rosada e escamada. E seu saco peludo tinha bolas tão grandes que, quando ele andava, balançavam para frente e para trás entre suas pernas traseiras. Um dos olhos era verde, o outro branco, o que lhe dava uma aparência de cegueira parcial. A mãe de Lee disse ao filho que mantivesse distância do bicho, para não acariciá-lo em hipótese alguma e não confiar nele. Ele não vai aprender a gostar de você, disse ela. Ele já passou do ponto em que pode aprender a gostar das pessoas. Não está interessado em você nem em ninguém, nunca vai estar. Só aparece para ver se alguém lhe dá alguma coisa e, se não dermos comida, vai parar de vir aqui. Mas ele não parou. Todas as noites, quando o sol se punha mas as nuvens ainda ficavam iluminadas por seu brilho, o gato voltava para miar no quintal deles. Às vezes Lee saía para procurá-lo, assim que chegava do colégio. Ficava imaginando como o gato passava o dia, para onde ia e de onde vinha. Lee subia na cerca e andava pelas estacas, espiando o milharal em busca do gato. Só podia subir na cerca até que sua mãe o pegasse e gritasse para ele descer. Era uma cerca feita de postes de madeira quebradiça onde as través ficavam encaixadas, que fechava todo o quintal, inclusive o milharal. A trave mais alta ficava bem acima do chão, na altura da cabeça de Lee, e os troncos balançavam quando Lee andava sobre eles. A mãe dizia que a madeira estava podre e que uma das través ia acabar se quebrando sob seus pés e que então seria uma viagem ao hospital. O pai dele abanava a mão num gesto de desdém e dizia, por que você não larga do pé dele e deixa ele ser criança? Mas ele não conseguia ficar longe da cerca. Nenhum garoto conseguiria. Ele não só subia nela e andava sobre a trave como se fosse uma corda bamba, mas, de vez em quando, chegava a correr em cima dela, com os braços abertos para os lados, como se fosse uma garça tentando alçar voo. Era uma sensação boa, correr pela cerca, os troncos sacudindo sob seus pés e o sangue pulsando nas veias. O gato começou a irritar Kate Torneal. Ele passou a anunciar sua chegada com um uivo de lamentação, uma única nota rouca que ele repetia sem parar, até que a mãe de Lee não pudesse mais suportar e aparecesse na porta dos fundos com alguma coisa para atirar nele. Pelo amor de Deus, o que você quer? Gritou certa noite para o gato preto. Você não ganha comida, então por que não vai embora? Lee não disse nada à mãe, mas achou que sabia porque o gato voltava todas as noites. Ela estava enganada em pensar que ele queria comida. Ele achava que o gato estava chamando pelos antigos donos da casa, pelas pessoas que moravam ali e o tratavam como ele queria. Lee imaginou uma menina sardenta, mais ou menos da sua idade, de macacão e cabelos ruivos e compridos, colocando uma tigela de leite para o gato preto e se sentando a uma distância segura, para vê-lo comer, sem incomodá-lo. Talvez cantasse para ele. A ideia da mãe, de que o gato havia deliberadamente decidido torturá-los com aquele miado incessante, só para ver até quando aguentariam, lhe parecia pouco provável.
Decidiu que seria amigo do gato vira-lata e, uma noite, se sentou do lado de fora para esperá-lo. Disse para a mãe que não queria jantar, que ainda estava cheio por causa da tigela de cereal que tinha comido ao voltar da escola e perguntou se poderia ficar do lado de fora por um tempo. Ela deixou que ele saísse, pelo menos até que seu pai chegasse, quando seria a hora de botar o pijama e ir dormir. Ele não mencionou que pretendia encontrar o gato e que estava levando sardinhas para ele. Escurecia rápido em meados de outubro. Não eram nem 6 horas quando ele saiu, mas a única luz que ainda restava no céu era uma linha rosa acima dos campos, na extremidade oposta da estrada. Enquanto esperava, cantou para si mesmo uma música famosa que tocava no rádio o tempo todo. Look at him go, murmurava Bikesinho, look at him cake. Algumas estrelas já tinham saído. Jogou a cabeça para trás e ficou surpreso ao ver que uma das estrelas se movia, traçando uma linha reta pelo universo. Logo percebeu que devia ser um avião ou talvez um satélite. Ou um OVNI. Que ideia! Quando baixou os olhos, o gato estava lá. O animal, com um olho diferente do outro, enfiou a cabeça por entre os talos baixos de milho, olhando para Lee por um momento longo e silencioso, sem miar nenhuma vez. Lee tirou a mão do bolso do casaco, se movendo bem devagar, para não assustá-lo. Ei, amiguinho, disse, sustentando a última sílaba, como se cantasse. Ei, amiguinho. A lata de sardinhas fez um barulho agudo de metal estalando quando ele a abriu e o gato desapareceu de novo no milharal. Tinha ido embora. Ah, não, amigo, disse Lee, pulando para ficar de pé. Não era justo. Tinha planejado todo o encontro, como atrairia o gato com uma música suave e amigável, depois lhe daria a lata de sardinhas, sem tentar tocá-lo essa noite, apenas deixá-lo comer. E agora ele tinha ido embora, sem nem ao menos dar uma chance a Lee. O vento soprou e o milharal farfalhou de um jeito incômodo. Lee sentiu o frio penetrar seu casaco. Ele estava lá, parado, frustrado demais para se mexer, fitando o milharal com o olhar vazio. Então o gato apareceu de novo, pulando para a trave mais alta da cerca. Virou a cabeça para olhar de volta para Lee com olhos brilhantes e fascinados. Lee ficou aliviado por o gato não ter fugido sem nem olhar para trás, estava grato por ele ter ficado por perto. Não fez nenhum movimento brusco. Rastejou em vez de andar e não falou com o gato de novo. Pensou que, quando se aproximasse, o bicho iria correr para dentro do milharal e desaparecer. Mas, em vez disso, quando Lee chegou à cerca, o gato deu alguns passos em cima da trave, então parou e olhou para trás novamente, com um olhar esperançoso. Esperando para ver se Lee o seguiria, ou convidando a segui-lo. Lee escolheu um poste e subiu na trave mais alta. A cerca balançou e ele pensou que, agora, o gato iria pular e fugir. Mas o gato esperou a cerca parar de se mexer e então começou a se afastar, com a cauda levantada, deixando à mostra sua bunda preta e suas grandes bolas. Como um acrobata, Lee seguiu o gato, os braços abertos para os lados, para se equilibrar. Não ousou se apressar, com medo de assustá-lo, mas manteve o passo regular. O gato se impertigava preguiçosamente pelo caminho, levando Lee para cada vez mais longe de casa. O milho crescia acima da cerca e as folhas duras e secas açoitavam e arranhavam seu braço. Ele passou maus bocados quando uma das travessas se agitou loucamente sob seus pés e ele teve que se agachar e apoiar uma das mãos no poste para não cair. O gato esperou que ele se recuperasse, encolhendo-se junto ao poste logo adiante. Ele não se mexeu nem quando Lee ficou de novo em pé e passou pelo tronco oscilante para chegar até ele. Surpreendentemente, arqueou as costas, arrepiando os pelos, e começou a ronronar de seu jeito tenso e enferrujado. Lee estava fora de si de tanta excitação, por finalmente estar tão perto dele, perto bastante para tocá-lo. Ei, disse num sopro. O gato ronronou mais alto e arqueou mais as costas. Era impossível pensar que o animal não queria que Lee o tocasse. Ele havia prometido a si mesmo que não tentaria encostar no gato, não essa noite, quando estavam fazendo o primeiro contato, mas seria grosseiro rejeitar aquele pedido irrefutável de afeto. Então se abaixou gentilmente para acariciá-lo. Ei, amiguinho, então Bikesinho. O gato apertou os olhos, uma demonstração de puro prazer animal, então os abriu e subitamente atacou com uma das patas. Lee se levantou num pulo, a pata do gato cruzando o ar a não mais que alguns centímetros de seu olho esquerdo. A cerca chacoalhou violentamente, as pernas de Lee ficaram bambas e ele caiu de lado sobre o milharal. Na maior parte do terreno, o topo da cerca ficava mais ou menos 1,20 metros do chão, mas naquela área havia um declive para a esquerda, de modo que ele caiu de uma altura de 1,80 metros. O forcado caído sobre a plantação está lá havia mais de uma década, esperando por Lee desde antes de ele ter nascido, deitado sobre a terra com seus dentes curvos e enferrujados virados para cima. Lee bateu com a cabeça. Capítulo 37. Pouco depois ele se sentou. O milharal sussurrava freneticamente, espalhando boatos falsos a seu respeito. O gato tinha ido embora da cerca. Já era noite e, quando ele olhou para cima, viu que as estrelas se moviam. Eram todas satélites agora, disparando em diferentes direções, caindo de um lado para outro. A lua estremeceu, caiu alguns centímetros e estremeceu de novo. Como se as cortinas do céu corressem perigo de desabar, revelando um palco vazio atrás de si. Lee esticou a mão e ajeitou a lua, a colocando de volta no lugar certo. A lua era tão fria em sua mão que fez seus dedos ficarem dormentes, como se ele estivesse segurando um pedaço de gelo.
Ele teve que ficar muito alto para consertar a lua e, enquanto estava lá em cima, deu uma espiada em Westbucksport. Viu coisas que jamais poderia ver entre as espigas, viu as coisas como Deus as via. Viu o carro de seu pai descendo a travessa Picoque e virando na entrada de cascalho que levava até sua casa. Ele estava dirigindo com uma embalagem de 6 garrafas de cerveja no banco do carona e uma outra, gelada, entre as pernas. Se lhe quisesse, poderia ter dado um peteleco no carro e o tirado da estrada, o fazendo rolar entre as sempre vivas que separavam a casa da estrada. Imaginou o carro virado de lado, as chamas subindo por baixo do capô. Todos diriam que ele estava dirigindo completamente bêbado. Sentiu-se tão desapegado daquele mundo ali embaixo quanto se sentiria diante de um trem em miniatura. Westbucksport era simplesmente encantadora e preciosa, com suas arvorezinhas, suas casinhas e pessoas de brinquedo. Se quisesse, poderia ter pegado sua casa e colocado do outro lado da rua. Ou ter pisado sobre ela, a esmagando. Poderia varrer toda aquela merda com um único golpe de seu braço. Viu um movimento no milharal, uma sombra viva se esgueirando entre outras sombras, e reconheceu o gato. Então soube que não tinha crescido tanto só para consertar a lua. Ele oferecerá comida e carinho àquele vira-lata, que o enganara demonstrando afeição para de repente atacá-lo, ou derrubando da cerca. O gato poderia até tê-lo matado, por nenhuma outra razão além de simplesmente ter sido criado para isso. Agora ele ia embora como se nada tivesse acontecido e talvez para o gato nada tivesse acontecido. Talvez já tivesse se esquecido de Lee, e isso não iria ficar assim. Lee esticou seu enorme braço. Era como estar no último andar da torre John Hancock, vendo toda a extensão do prédio de vidro até lá embaixo, e meteu seu dedo no gato, ó esmagando no solo. Por um único instante frenético, menos de um segundo, sentiu um espasmo de vida pulsante sob a ponta do dedo. Sentiu o gato tentando escapar, mas era tarde demais, e ele o esmigalhou, sentindo o animal se espatifar como uma semente seca. Ele arrastou o dedo para frente e para trás, do mesmo jeito que vira seu pai apagar cigarros num cinzeiro. Matou o gato com uma espécie de satisfação tranquila e submissa, se sentindo um tanto distante de si mesmo, como ficava às vezes ao colorir. Depois de algum tempo, levantou a mão e olhou para ela. Havia uma linha de sangue ao longo de sua palma com um chumaço de pelos pretos grudados nela. Cheirou a mão, que tinha a fragrância de porões mofados misturados com grama de verão. O cheiro o interessou. Contava uma história de ratos caçando no subterrâneo, procurando uma parceira para trepar entre ervas mais altas. Lee baixou a mão até o colo e ficou olhando para o gato, sem qualquer expressão. Estava novamente sentado no milharal, embora não se lembrasse de ter se sentado, e tinha o mesmo tamanho que sempre tivera, embora não se lembrasse de ter encolhido. O gato era uma massa disforme. Sua cabeça estava virada para trás, como se alguém tivesse tentado desatarrachá-la como uma lâmpada. O animal olhava para a noite, os olhos arregalados de surpresa. O crânio estava quebrado e sem forma, os miolos saindo por uma orelha. O gato preto agourento estava caído ao lado de um pedaço liso de ardósia, molhado de sangue. Lee tinha uma vaga sensação de ardor no braço direito e, ao olhar, notou que seu punho e o antebraço tinham arranhões, 3 linhas paralelas, como se ele houvesse se riscado com um garfo, cortando sua carne com os dentes. Não entende como o gato conseguirá arranhá-lo quando estava tão mais alto, mas agora se sentia cansado e sua cabeça doía, e depois de algum tempo desistiu de entender. Era muito cansativo ser como Deus, grande o bastante para consertar as coisas que precisavam de conserto. Fez um esforço para ficar de pé e, com as pernas fracas, começou a caminhar de volta para casa. Sua mãe e seu pai estavam na sala brigando de novo. Ou, melhor dizendo, o pai estava sentado com uma cerveja e a Sports Illustrated sem dizer nada, enquanto Kate o pressionava, tagarelando sem parar com sua voz baixa e estrangulada. Lee teve um pequeno flash da compreensão absoluta que experimentara quando era grande o bastante para consertar a lua, então soube que seu pai não ia ao Winterhouse para beber, mas para ver uma garçonete, e que eles tinham uma amizade especial. Não que seus pais alguma vez tivessem dito uma única palavra sobre a garçonete. A mãe estava furiosa por causa da bagunça na garagem, por ele usar botas na sala de estar, por causa do trabalho dela. Mas, de forma alguma, era por causa da garçonete que eles estavam brigando. E Lee também soube que com o tempo, dentro de alguns anos, talvez, seu pai iria embora e não o levaria com ele. O fato de os dois brigarem não o incomodava. O que o incomodava era o rádio ao fundo, emitindo um som dissonante, como panelas atiradas escada abaixo, enquanto alguém chiava e esbravejava, como água fervendo numa chaleira. O som do rádio arranhava seus ouvidos e ele cambaleava em sua direção para diminuir o volume quando reconheceu aquela canção, The Devil Inside, o demônio interior. Não sabia por quê, mas sempre gostara dela. Nas semanas seguintes, Lee descobriria que não podia suportar quase nenhuma música tocando ao fundo, que as canções não faziam mais sentido para ele, eram só um monte de sons irritantes. Quando o rádio estava ligado, ele saía da sala, preferindo a tranquilidade que combinava melhor com seus pensamentos. Sentiu-se meio tonto ao subir as escadas. Às vezes as paredes pareciam pulsar e ele tinha medo de olhar para fora e ver a lua estremecendo no céu novamente, pois dessa vez não poderia consertá-la. Achou que seria melhor se deitar antes que ela caísse. Disse boa noite da escada. A mãe não ouviu. O pai não se importou. Quando Lee acordou na manhã seguinte, o travesseiro estava cheio de manchas secas de sangue. Ele o observou sem medo. O cheiro, um odor de moedas velhas de cobre, era particularmente interessante.
Minutos mais tarde, estava no chuveiro e por acaso olhou para baixo, entre os pés. Um fio fino, marrom avermelhado, seguia a corrente e girava ralo abaixo, como se houvesse ferrugem na água. Mas não era ferrugem. Distraidamente, levou uma das mãos até a cabeça, imaginando se teria se machucado ao cair da cerca na noite anterior. Os dedos apertaram um ponto sensível do lado direito de seu crânio. Tocou o que parecia ser uma pequena depressão, e por um momento foi como se alguém tivesse deixado cair um secador de cabelo dentro do chuveiro. Um choque intenso fez o mundo piscar por um instante, se tornando negativó de uma fotografia. Quando a sensação de choque passou, ele olhou para as mãos e viu sangue nos dedos. Ele não contou à mãe que tinha machucado a cabeça, não parecia importante, nem explicou o sangue no travesseiro, embora ela tenha ficado horrorizada ao ver a sujeira. Olhe só para isso, disse. Esse já era. Estava de pé no meio da cozinha, com o travesseiro ensanguentado nas mãos. Jogue isso fora, disse o pai de Lee, sentando-se à mesa da cozinha, a cabeça apoiada entre as mãos enquanto lia o caderno de esportes. Ele estava pálido, com a barba por fazer e um aspecto doentio, mas ainda assim tinha um sorriso pronto para seu garoto. O menino tem uma hemorragia nasal e você age como se ele tivesse matado alguém. Ele não matou ninguém. O pai piscou para Lee. Pelo menos não por enquanto. Capítulo 38. Lee tinha um sorriso pronto para Merrin quando ela abriu a porta, mas ela não apreciou, na verdade, mal olhou para ele. Falei pro Ig que tinha de vir a Boston hoje para o deputado e ele disse que, se eu não levasse você para jantar em algum lugar legal, não seria mais meu amigo, disse Lee. Duas moças estavam sentadas no sofá vendo televisão, o volume bem alto, assistindo a uma reprise de Tudó em Família. Amontoadas entre as duas e também aos seus pés havia pilhas de caixas de papelão. Japas, como a garota que morava com Merrin e que estava sentada no braço de uma cadeira, gritando alegremente ao celular. Lee não gostava muito de asiáticos em geral, criaturas que viviam em bandos e com fixação por celulares e câmeras, embora gostasse do estilo colegial asiática, com sapatos pretos de fivela, meias até os joelhos e saias de pregas. A porta do quarto da amiga de Merrin estava aberta, e lá dentro havia mais caixas de papelão empilhadas sobre um colchão sem lençol. Merrin observava a cena com uma espécie de dúvida sem esperança, depois se virou para Lee. Se soubesse que ia encontrá-la desmazelada, sem maquiagem, o cabelo sujo, de calça de moletom larga, não teria ido visitá-la. Era totalmente fora de mão. Já estava arrependido. Então se deu conta de que ainda estava sorrindo e se obrigou a parar, procurando a coisa certa a dizer. Meu Deus, você ainda está doente? Pergunto. Ela fez que sim com a cabeça, meio distraída, e disse, quer ir até o terraço. É menos barulhento. Ele a seguiu escada acima. Não parecia que sairiam para jantar, mas ela pegou 2 Heinekens na geladeira, o que era melhor do que nada. Já eram quase 8 horas, mas ainda não estava escuro. Os catistas estavam lá embaixo na rua de novo, os cates batendo no asfalto. Lee caminhou até a beira do terraço para olhar para eles. 2 tinham cabelo moicano e usavam gravatas e camisas de botão fechadas só no colarinho. Lee nunca se interessara por skate, a não ser pelo visual, porque você acabava sendo meio alternativo com o skate debaixo do braço, um pouco perigoso, mas também atlético. No entanto, ele não gostava de cair. Só de pensar nisso, um lado de sua cabeça ficava frio e amortecido. Merrin tocou a parte de baixo de suas costas e por um momento ele achou que ela fosse empurrá-lo do alto do terraço e já estava pronto para se virar e agarrá-la pela garganta pálida, a puxando consigo. Ela deve ter percebido o susto no rosto dele porque, pela primeira vez naquela noite, sorriu, lhe oferecendo uma das Heinekens. Ele agradeceu com um aceno, a pegou e segurou com uma das mãos, enquanto acendia o cigarro com a outra. Ela se sentou no condensador do ar-condicionado com sua própria cerveja, sem beber, só girando e girando o gargalo gelado entre os dedos. Seus pés estavam nus. Seus pezinhos rosados eram bonitinhos de qualquer jeito. Olhando para eles, era fácil imaginá-la colocando um pé entre as pernas dele, os dedos massageando suavemente sua virilha. Acho que vou seguir o seu conselho, disse ela. Votar nos republicanos. Finalmente algum progresso. Ela voltou a sorrir, mas era um sorriso tristonho e pálido. Olhando para o lado, disse, vou dizer ao Ig que, quando ele for para a Inglaterra, vou querer dar um tempo. Como uma separação experimental, só para podermos sair com outras pessoas. Lee teve a impressão de ter tropeçado em alguma coisa, embora estivesse parado. Quando você está pensando em jogar essa bomba em cima dele? Quando ele voltar de Nova York. Não quero dizer pelo telefone. Você não pode falar nada, Lee. Nenhuma palavra. Não vou dizer nada. Ele ficou excitado, mas sabia que era importante não demonstrar. Você vai sugerir que ele saia com outras garotas? Ela concordou com a cabeça. E, você também? Vou dizer que quero me relacionar com outra pessoa. E mais nada. Vou propor que qualquer coisa que aconteça enquanto ele estiver fora não conte. Não vou querer saber com quem ele está saindo e também não vou contar sobre meus casos. Acho que isso vai tornar tudo mais fácil. Então ela levantou os olhos. Seu olhar parecia divertido e triste. O vento tocou seus cabelos e fez coisas bonitas com eles. Ela pareceu menos doente e pálida sob o céu violeta do final do dia. Sabe, já me sinto culpada. Mas não precisa.
Olha, se vocês realmente se amam, daqui a 6 meses terão certeza absoluta disso e vão querer ficar juntos de novo. Ela balançou a cabeça e disse, não, acho que não vai ser temporário. Descobri algumas coisas sobre mim neste verão, e sei que algumas mudaram a forma como vejo meu relacionamento com Iggy. Sei que não posso me casar com ele. Depois dessa temporada na Inglaterra, quando ele vai ter tempo para conhecer outra pessoa, vou terminar tudo de vez. Meu Deus, disse Lee baixinho, repetindo em sua cabeça, descobri algumas coisas sobre mim neste verão. Lembrando-se do que tinha acontecido entre eles na cozinha, suas pernas entre as dela, sua mão sobre a curva lisa do quadril dela, Merrin respirando rápida e suavemente em seu ouvido. Mas há apenas 2 semanas você estava me dizendo os nomes que tinham escolhido para as crianças. Mas, quando você sabe de uma coisa, não tem jeito. E sei que nunca vou ter filhos com ele. Ela parecia calma, um pouco mais relaxada. É agora que você entra em cena para defender seu melhor amigo e me convencer do contrário. Você está zangado comigo? Não. Mas está pensando horrores de mim? Isso eu pensaria se você fingisse que ainda quer estar com Iggy mesmo sabendo, no fundo do coração, que não há futuro para vocês dois. É isso. É exatamente isso. Quero que Iggy tenha outros relacionamentos, que fique com outras garotas, que seja feliz. Se eu souber que ele está feliz, vai ser muito mais fácil seguir em frente. Mesmo assim. Meu Deus. Vocês estão juntos há séculos. A mão dele quase tremeu quando tirou um segundo cigarro do maço. Em uma semana, Iggy teria partido e ela estaria sozinha e não ia contar para ele com quem estava transando. Ela esticou o pescoço para o maço de cigarros. Me dá um? Sério? Pensei que você queria que eu parasse. Iggy queria que você parasse. Sempre tive curiosidade, mas, você sabe. Achava que Iggy não ia gostar. Achou que agora posso experimentar. Ela esfregou as mãos nos joelhos e perguntou, e aí? Vai me ensinar a fumar esta noite, Lee? Claro. Na rua, um skate bateu e se quebrou, e a turma gritou num misto de admiração e desapontamento quando um dos skatistas caiu. Ela olhou por cima da beirada do terraço. Também quero aprender a andar de skate, disse. É esporte de retardado, disse Lee. A melhor maneira de quebrar qualquer coisa. O pescoço, por exemplo. Não estou nem aí pro meu pescoço, disse ela. Depois se virou, ficou na ponta dos pés e beijou o canto de sua boca. Obrigada. Por conversar, por me ajudar a passar por essas coisas. Ficou devendo, Lee. Sua camisa regata ficou grudada em seus seios. Seus mamilos estavam rígidos por causa do frescor do ar noturno, marcando o tecido. Ele pensou em levantar as mãos e segurar os quadris dela, imaginando se poderiam dar uns amassos já esta noite. No entanto, antes que tentasse tocá-la, a porta do terraço foi escancarada com um estrondo. Era a amiga de Merrin, mascando chiclete e olhando para eles desconfiada. Merrin, seu namorado no telefone. Parece que ele e seus amigos da Anistia Internacional treparam no chuveiro, só para ver como era. Ele está excitadíssimo, louco para te contar os detalhes. Parece que ele se saiu muito bem. Estou interrompendo alguma coisa? Não, disse Merrin e, se virando para Lee, sussurrou, ela acha que você é um cara mau. É claro que é. Tenho que ir falar com Iggy. Podemos deixar o jantar para outro dia? Quando falar com ele, você vai dizer alguma coisa sobre nós, sobre o que estivemos conversando? Claro que não. Eu sei guardar segredo, Lee. Está certo, disse ele com a boca seca de tanto tesão. Posso ficar com essa guimba? Perguntou a japa lésbica e gorda, se aproximando deles. Claro, disse Lee. Merrin balançou a mão no aceno, cruzou o terraço e foi embora. Lee puxou um cigarro do maço de Winston para a japa e o acendeu. Então você vai para San Diego? Isso, disse a garota. Vou morar com uma amiga do ensino médio. Vai ser o máximo. Ela tem um Wii e tudo. Sua amiga também brinca de ligar os pontos ou agora você vai ter que lavar sua própria roupa? A garota espremeu ainda mais os olhos para ele, depois agitou sua mão gorducha, afastando a fumaça entre ambos. Do que você está falando? Pergunto. Você sabe. Aquele jogo em que se faz uma grade de pontos e depois tem que ligá-los para formar quadrados. Você e Merrin não jogam isso para ver quem vai lavar a roupa? Joguemos? Capítulo 39. Ele procurou por ela, seu olho bom correndo de um lado para outro do estacionamento, que estava iluminado pelo brilho estranho e infernal do letreiro de neon vermelho do Pete, mais alto do que qualquer outra coisa, de modo que até a chuva caía avermelhada. E de repente lá estava ela, do lado de fora, debaixo de uma árvore, na chuva. Lee, olhe, bem ali, disse Terry, mas Lee já estava dirigindo até lá. Ela lhe dissera que talvez fosse precisar de uma carona para casa se Iggy ficasse muito zangado depois da grande conversa. Lee prometera passar de carro para ver se estava tudo bem e, embora Merrin tivesse dito que não era necessário, sorria e parecia grata. Então ele soube que, na verdade, queria que ele fizesse isso. O problema com Merrin é que nem sempre ela queria dizer o que de fato dizia. Na verdade, suas palavras muitas vezes eram completamente contrárias às suas intenções. Quando Lee a viu, com a blusa ensopada e a saia grudando nas pernas, os olhos vermelhos de tanto chorar, sentiu suas entranhas se contraírem de tanta excitação, pensando que ela estava lá fora esperando por ele, querendo ficar com ele. A conversa tinha ido mal, Iggy dissera coisas horríveis e, por fim, a abandonara.
E agora não havia mais motivos para que esperassem. Ele acreditou que haveria grandes chances de ela concordar quando ele a convidasse a ir para sua casa, que ela diria sim, com voz suave e submissa. Quando ele diminuiu a velocidade, Merrin o viu e levantou a mão, já se aproximando do carro. Lee lamentou não ter levado Terry para casa antes de ir até lá. Queria estar a sós com ela. Pensou que, se estivessem apenas os dois no carro, ela poderia se inclinar na direção dele, com suas roupas molhadas, em busca de calor e conforto, e ele poderia passar o braço pelos ombros dela, talvez conseguir botar a mão dentro de sua blusa. Lee queria que ela ficasse no banco da frente e virou a cabeça para dizer a Terry que passasse para trás, mas ele já havia se levantado e pulava por cima do banco. Terry Parrish estava chapado, tinha fumado metade do México nas últimas 2 horas e se movia com a graça de um elefante sob o efeito de sedativos. Lee esticou o braço para abrir a porta do carro para ela e, ao fazer isso, deu uma cotovelada na bunda de Terry, para apressá-lo. Lee ouviu um baque baixo e metálico. Terry havia caído e batido com a cabeça na caixa de ferramentas aberta no chão. Ela entrou, tirando do rosto os fios de cabelo molhados. Seu pequeno rosto, com queixo pontudo, ainda um rosto de menina, estava molhado, branco e parecia frio, e Lee foi tomado por uma necessidade de tocá-la, de acariciar delicadamente sua face. A blusa estava encharcada, deixando à mostra seu sutiã estampador com pequenas rosas. Antes que se desse conta, ele estava esticando o braço para tocá-la. Mas então seus olhos se moveram e ele viu o baseado de Terry sobre o banco, grosso e comprido como um quiabo, e deixou a mão cair sobre ele, o jogando no chão antes que ela visse. Em vez disso, foi ela quem o tocou, pousando os dedos gelados de leve no punho dele. Ele se arrepiou. Obrigada por vir me pegar, disse ela. Você acabou de salvar a minha vida. Cadê o Ig? Perguntou Terry com uma voz grossa e estúpida, quebrando o clima. Lee olhou para ele pelo retrovisor. Terry estava debruçado para frente, os olhos desfocados, uma das mãos pressionada contra a testa. Merrin comprimiu o estômago, como se o simples fato de pensar em Ig lhe causasse dor. Eu não sei. Foi embora. Você falou com ele? Perguntou Lee. Merrin virou a cabeça para olhar para o Pete, mas Lee podia ver o seu reflexo no vidro, seu queixo tremendo, num esforço para não chorar. Ela tremia descontroladamente, com os joelhos quase batendo um no outro. Como ele reagiu? Perguntou Lee, sem conseguir evitar. Ela balançou a cabeça num movimento rápido e perguntou, podemos só ir embora? Lee concordou com a cabeça e pegou a estrada, virando o carro para a direção de onde tinham vindo. Viu o resto da noite como uma série de etapas ordenadas. Deixar Terry em casa, levá-la para casa consigo sem discussão, dizer que ela precisava tirar aquelas roupas molhadas e tomar um banho, com a mesma voz calma e decidida com que ela o mandara para o chuveiro na manhã em que sua mãe morrera. Só que, quando levasse um drink para ela, afastaria delicadamente a cortina para vê-la debaixo da ducha e já estaria despido. Merrin, você quer a minha jaqueta? Pelo retrovisor, Lee lançou um olhar irritado para Terry. Tinha estado tão ocupado pensando em Merrin no chuveiro que se esquecera de que o outro estava ali. Sentiu uma leve carga de ódio pelo tranquilo, engraçado, famoso, bonito e basicamente idiota Terry, que usará um mínimo de talento, contatos da família e um sobrenome famoso para ficar rico e conquistar a melhor boceta do país. Fazia sentido tentar tirar proveito de Terry. Quem sabe ele não emprestaria um pouco da sua fama ao deputado, ou pelo menos doaria algum dinheiro. Mas, para dizer a verdade, Lee nunca tinha gostado muito dele, um falastrão que gostava de chamar atenção e tentará humilhar Lee na frente de Glenna Nicholson no dia em que se conheceram. Ele sentiu nojo ao ver aquele ceboso de merda jogar charme para a namorada do próprio irmão nem 10 minutos depois de eles terem terminado, como se tivesse sido designado para isso, como se fosse um direito seu. Lee estendeu a mão para o ar-condicionado, irritado por não ter pensado em desligá-lo antes. Tudo bem, disse Merrin, mas Terry já estendia a jaqueta para ela. Obrigada, Terry. Seu tom era tão insinuante e carente que Lee teve vontade de lhe dar um tapa. Merrin tinha suas qualidades, mas no fundo era uma mulher como todas as outras, ficava excitada e submissa diante de status e dinheiro. Era só tirar a grana e o sobrenome que Lee duvidava que ela teria olhado para o lamentável Ig Parrish 2 vezes. Você deve pensar, não estou pensando nada. Relaxa. Ig, tenho certeza de que Ig está bem. Não se preocupe. Ela ainda estava tremendo muito. Na verdade, o modo como seus seios vibravam era um tanto excitante, mas se virou e esticou a mão para o banco de trás. Você está bem? Quando retirou a mão, Lee viu que havia sangue nas pontas de seus dedos. Você precisa fazer um curativo. Estou ótimo. Não se preocupe, disse Terry, e dessa vez Lee teve vontade de dar um tapa nele. Até pisou mais fundo no acelerador, com pressa de atirar Terry em casa, tirá-lo de cena o mais rápido possível. O Cadillac subia e descia, disparando pela estrada molhada e derrapando nas curvas. Merrin se encolheu debaixo da coberta feita pela jaqueta de Terry, ainda tremendo violentamente, seus olhos brilhantes e tristes espiando para fora do ninho embaraçado de seus cabelos, uma confusão de palha vermelha molhada. De repente ela se sentou e apoiou uma das mãos no painel, o braço esticado e rígido, como se eles estivessem prestes a ser lançados para fora da estrada. Merrin, você está bem? Ela balançou a cabeça. Não, estou. Lee, para o carro, por favor. Para aqui. Sua voz estava estrangulada de tensão. Quando voltou a olhar para ela, viu que iria vomitar. A noite se contraía em volta dele, já saindo do controle.
Ela ia vomitar no Cadillac, um pensamento que sinceramente o aterrorizava. A coisa de que mais gostava a respeito da doença e subsequente morte da mãe era que isso fazia dele o único dono do Cadillac. Se Merrin vomitasse ali dentro, ficaria muito puto. É impossível se livrar do cheiro, não importa o que você faça. Ele viu a entrada que levava à velha fundição se aproximando à direita e, subitamente, saiu da estrada para virar ali, ainda depressa demais. O pneu dianteiro da direita resvalou para a terra no acostamento, jogando a traseira do carro para fora. Não era algo muito bom de se fazer quando se tinha uma garota passando mal no banco do carona. Ainda desacelerando, ajeitou o Cadillac sobre os sulcos de cascalho, os galhos açoitando as laterais do carro e pedrinhas batendo contra a lataria. Uma corrente esticada através da estrada apareceu na frente dos faróis, crescendo rapidamente na direção deles, e Lee continuou pisando no freio, numa desaceleração constante. Por fim o carro guinchou e parou suavemente, o para-choque bem junto à corrente. Merrin abriu a porta e emitiu um som furioso de ânsia de vômito, quase como uma tosse produtiva. Lee botou o carro em ponto morto precipitadamente. Ele mesmo se sentia um pouco trêmulo, irritado, e fez um esforço para recuperar a calma. Se ainda ia levá-la para o chuveiro naquela noite, era preciso fazer uma coisa de cada vez, a conduzindo. Ele podia fazer isso, podia guiá-la para onde eles já estavam se dirigindo de um jeito ou de outro, mas tinha que recobrar o controle de si mesmo e daquela noite que desandava. Ainda não havia acontecido nada que ele não pudesse consertar. Ele saltou e deu a volta no carro, a chuva caindo à sua volta, molhando as costas e os ombros de sua camisa. Merrin estava com os pés no chão e a cabeça entre os joelhos. A tempestade já estava estiando e agora apenas gotejava calmamente das folhas sobre a estrada de terra. — Você está bem? Perguntou ele. Ela fez que sim com a cabeça. Ele continuou. — Vamos levar Terry para casa dele e depois iremos para minha, para você me contar tudo o que aconteceu. Vou preparar um drink e você vai poder desabafar. Isso vai fazer você se sentir melhor. — Não, obrigada. Eu agora só quero ficar sozinha. Preciso pensar um pouco. Você não vai querer ficar sozinha esta noite. No seu estado, seria a pior coisa. Aliás, você tem que ir até a minha casa. Consertei seu crucifixo. Quero colocá-lo em você. Não, Lee. Só quero ir para casa, vestir umas roupas secas e ficar sozinha. Ele sentiu outro golpe de irritação. Era a cara dela achar que podia enrolá-lo para sempre, esperar que ele a buscasse no pit e obedientemente a levasse aonde ela queria ir, sem receber nada em troca, mas então afastou esse sentimento. Olhou para ela, a saia e a blusa encharcadas, tremendo, depois foi até a mala do carro. Pegou sua bolsa de ginástica e a levou para ela. Tenho roupas de ginástica. Camisa. Calca. Estão secas e quentes, e sem vômito. Ela hesitou, depois pegou a alça da bolsa e saiu do carro. Obrigada, Lee, disse, sem levantar os olhos para ele. Ele não largou a bolsa, a segurou por um momento e, com isso, segurou Merrin, impedindo que ela se afastasse noite adentro para se trocar. Você tinha que fazer isso. Era loucura pensar que você poderia, que vocês dois poderiam. Só quero trocar de roupa, ok? Disse ela, e puxou a bolsa da mão dele. Merrin se virou e se afastou, decidida, a saia justa grudada nas coxas. Passou pelos faróis e sua blusa ficou transparente como papel vegetal. Ela pulou a corrente e seguiu pela estrada, para a escuridão. Porém, antes de desaparecer, se virou, olhou Lee, franzindo a testa, uma sobrancelha levantada como se fizesse uma pergunta ou um convite. Siga-me. E se foi. Lee acendeu um cigarro e fumou, parado ao lado do carro, refletindo se seria uma boa ir atrás dela, sem ter certeza de que queria entrar na mata com Terry olhando. Mas, depois de 1 ou 2 minutos, deu uma olhada para dentro do carro e viu que Terry havia se esticado no banco de trás, com o braço cobrindo os olhos. Ele tinha batido a cabeça com força e havia um arranhão avermelhado na têmpora direita, mas já estava fora do ar bem antes disso. Era estranho estar ali na fundição, onde se encontrara com Terry Parrish pela primeira vez, no dia em que este e Eric e Anit haviam explodido um imenso peru congelado. Lee se lembrou do baseado de Terry e apalpou o bolso. Talvez uns 2 tapas acalmassem o estômago de Merrin e a deixassem menos nervosa. Lee observou Terry por mais um instante e, como ele não se mexeu, jogou a guimba de seu cigarro na grama molhada e foi atrás de Merrin pela estrada. Seguiu os sulcos no cascalho por uma leve curva que subia um morro e lá estava a fundição, emoldurada por um céu de nuvens negras. Com suas chaminés altíssimas, parecia uma fábrica construída para a produção em massa de pesadelos. A grama molhada brilhava e balançava ao vento. Pensou que talvez ela tivesse subido até as ruínas de tijolos escuros e sombras, e estivesse se trocando ali, mas depois a ouviu sibilando para ele, do lado esquerdo. Lee, chamou, e ele a viu alguns metros fora da estrada. Estava debaixo de uma velha árvore, a casca se abrindo para deixar à mostra a madeira morta, branca, leprosa. Tinha vestido sua calça de moletom cinza, mas agarrava a jaqueta de Terry contra seu peito magro e nu. A visão era um choque erótico, como a fantasia de uma punheta preguiçosa no meio da tarde. Merrin com seus ombros pálidos, braços finos e olhos torturados, seminua e tremendo na mata, sozinha e à espera dele. A bolsa de ginástica estava a seus pés, as roupas molhadas dobradas e colocadas a um lado, os sapatos de salto cuidadosamente arrumados sobre elas. Havia algo enfiado dentro de um sapato, parecia uma gravata de homem, dobrada várias vezes. Como ela gostava de dobrar as coisas!
Lee às vezes tinha a sensação de que havia anos que ela o vinha dobrando em pedaços cada vez menores. Não tem nenhuma camisa na sua bolsa, disse ela. Só calças. É mesmo, esqueci, respondeu ele, caminhando na direção dela. Que merda. Me dá a sua camisa, pediu ela. Você quer que eu tire a roupa? Ela tentou sorrir, mas soltou um suspiro curto e impaciente. Lee, desculpa, mas eu não estou no clima. Não. Claro que não. Você precisa de um drink e de alguém com quem conversar. Olha, eu tenho maconha, se você realmente quiser relaxar. Mostrou o baseado e sorriu, pois achou que ela precisava de um sorriso naquele momento. Vamos para minha casa. Se não estiver afim esta noite, fica para outra hora. Do que você está falando? Perguntou ela, a testa tão franzida que as sobrancelhas estavam unidas. Eu quis dizer que não estou no clima para piadinhas. O que você quis dizer com eu não estar afim? Ele se inclinou e a beijou. Os lábios dela estavam molhados e frios. Ela estremeceu e deu um passo assustado para trás. A jaqueta escorregou, ela agarrou e segurou de volta no lugar, mantendo-a entre eles. O que você está fazendo? Só quero que você se sinta melhor. Se está sofrendo, parte da culpa é minha. Você não tem culpa nenhuma, disse ela, o encarando com os olhos arregalados e espantados, uma terrível espécie de compreensão surgindo em seu rosto. Tão parecido com o rosto de uma menina. Era fácil olhar para ela e imaginar que não tinha 24 anos, mas só 16, ainda virgem. Não terminei com Ig por sua causa. Não tem nada a ver com você. A não ser pelo fato de que agora podemos ficar juntos. Não era esse o motivo para tudo isso? Ela deu mais um passo hesitante para trás, o rosto se tornando incrédulo, a boca se abrindo como se fosse gritar. A ideia de que ela estivesse prestes a berrar o assustou e ele teve o impulso de dar um passo à frente e cobrir sua boca com a mão. Mas ela não gritou. Ela riu, uma risada tensa e cética. Lee fez uma careta. Por um momento era como se sua mãe doente estivesse rindo dele. Você devia pedir seu dinheiro de volta. Puta merda. Puta que o pariu. Lee, esse realmente não é um bom momento para esse tipo de brincadeira. Concordo. Ela ficou olhando para ele. O sorriso enjoado e confuso foi sumindo de seu rosto e seu lábio superior se retraiu numa expressão de repulsa. Uma terrível repulsa. Foi isso que você achou? Que eu terminei com ele, para poder trepar com você. Você é amigo dele. Meu amigo. Será que você não entende nada? Ele deu um passo na direção dela, estendeu as mãos para tocar seus ombros, mas ela o empurrou. Ele não estava esperando, e seus calcanhares se prenderam numa raiz, o fazendo cair de bunda na terra molhada e dura. Lee olhou para ela e sentiu algo crescer dentro dele, uma espécie de rugido tempestuoso, um metrô se aproximando pelo túnel. Ele não a odiou pelas coisas que estava dizendo, embora já fossem suficientemente ruins, o fazendo de bobo durante meses, anos, na verdade, para depois o ridicularizar por desejá-la. O que ele mais odiava era a expressão de seu rosto. Aquele olhar de repugnância, os dentinhos afiados aparecendo por baixo do lábio contraído. Do que estávamos falando, então? Perguntou-lhe, paciente, ridículo, caído no chão. O que estivemos discutindo durante o último mês inteiro. Achei que você quisesse trepar com outras pessoas. Pensei que tinha descoberto coisas sobre si mesma e sobre como se sente que precisava enfrentar. Coisas a meu respeito. Meu Deus, disse ela. Carol Ho. Lee. Dizendo para eu me encontrar com você para jantar. Mandando mensagem sobre uma loura mítica que nem mexiste. Telefonando o tempo todo para saber onde eu estava e o que estava fazendo. Ele esticou a mão e a pousou sobre a pilha de roupas dela. Estava se preparando para levantar. Eu estava preocupada com você, seu merda. Sua mãe acabou de morrer. Você acha que eu sou idiota? Você ficou se jogando para cima de mim na manhã em que ela morreu, se esfregando na minha perna com o corpo dela no quarto ao lado. Eu o quê? A voz dela ficou mais alta, aguda e sibilante. Ela estava fazendo muito barulho. Terry poderia ouvir. Poderia se perguntar por que eles estariam brigando. A mão de Lee se fechou em torno da gravata enfiada no sapato dela, a agarrando enquanto se punha de pé. Merrin continuou. Está falando daquele dia quando você estava de porre. Eu te dei um abraço e você aproveitou para tirar um sarro? Deixei passar porque você estava na merda, Lee, e foi só isso que aconteceu. Só isso. Ela estava começando a chorar de novo. Cobriu os olhos com uma das mãos, o queixo tremendo. Com a outra mão continuava segurando a jaqueta de Terry. Mas que merda. Como você pôde pensar que eu ia terminar com Iggy só pra trepar com você? Eu prefiro morrer, Lee. Mora. Sabia? Agora eu sei, sua puta, disse ele. Jogou a jaqueta no chão depois de arrancá-la da mão dela e então passou o laço da gravata em volta da garganta de Merrin. Capítulo 40. Depois de bater nela com a pedra, Merrin parou de tentar se livrar dele, que finalmente pôde fazer o que queria e afrouxou o aperto da gravata em sua garganta. Ela virou o rosto para o lado, os olhos reviraram nas órbitas, as pálpebras tremeram de um jeito estranho. Um fio de sangue escorreu da raiz de seus cabelos pelo seu rosto sujo. Lee achou que Merrin estava completamente fora de si, tonta demais para fazer qualquer coisa além de suportar enquanto ele fodia com ela, mas então ela falou, com uma voz distante e estranha. Tudo bem. Ué.
Ele perguntou, enfiando com mais força, porque era o único jeito de manter o pau duro. Não estava sendo tão bom quanto ele tinha imaginado que seria. Ela estava seca. Você está gostando? Mas ele tinha entendido tudo errado outra vez. Ela não estava falando do que sentia. Escapei, disse ela. Lee a ignorou e continuou a trabalhar entre suas pernas. Sua cabeça se virou um pouquinho e ela olhou para cima, para a enorme copa da árvore sobre eles. Subi na árvore e fugi, disse ela. Finalmente encontrei o caminho de volta, Iggy. Estou bem. Estou num lugar seguro. Lee deu uma olhada para os galhos e folhas ondulantes, mas não havia nada lá em cima. Não fazia ideia do que ela falava ou para onde estava olhando, e nem quis perguntar. Quando voltou a olhar para seu rosto, alguma coisa tinha fugido dos seus olhos e ela não disse mais nenhuma palavra, o que era bom, porque ele já estava de saco cheio daquela lenga-lenga.